A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos e minhas queridas irmãs, aqui nessa noite para trazer uma breve palavra de meditação para os nossos corações, para a nossa vida, amém? Nessa noite nós vamos estar meditando sobre o tema púlpito ou altar, altar ou púlpito, amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o altar do Senhor. O que era o altar do Senhor ali no judaísmo, ali no povo de Israel, quando Moisés tirou aquele povo do cativeiro? Qual era o costume desse povo oferecer no altar sacrifícios? Será que esse altar aqui hoje, nos nossos dias, será que esse altar ainda é válido? O que a palavra de Deus nos fala sobre isso? Porque muitas vezes, meu querido, a gente se escraviza no engano, numa mentira. Quando eu falo se escraviza, eu falo de mim mesmo. Quanto tempo eu vivi escravizado nessa questão de altar num púlpito? Quanto tempo eu passei sem poder nem triscar num púlpito, porque disse que eu não era ungido, porque disse que eu não era um obreiro para poder triscar num lugar que era consagrado, um lugar que é santo. Eu acredito que você já ouviu isso. Nessa noite eu quero estar trazendo essa palavra de meditação para nossos corações. Não vai ser palavras minhas, momento nenhum. Vai ser palavras da Bíblia Sagrada. Vai ser palavras que está escrito na Bíblia. Então nessa noite, eu vou começar com a palavra que começa lá em Levítico. Lá no capítulo Levítico 1 todo, se você querer meditar nessa noite, vamos ver o que a palavra nos fala. E assim sucessivamente nós vamos estar meditando em alguns versículos nessa noite, amém? A palavra do Senhor nos fala assim lá em Levítico 1. Eu vou estar lendo alguns versículos que nos diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel. Então aqui nós já possamos ver que foi direcionado a alguém. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é de rebanho e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação oferecerá a sua própria vontade. Então só tem aqui. Aqui a gente já vê que o Senhor falou para Moisés para que ele fizesse esse altar. Mas o Senhor falou aqui: fala para o meu povo de Israel. Então aqui a gente já vê, meu querido, que ele direcionou a um povo: faça um altar ao meu povo. E aqui a gente também possamos ver aqui nesse estudo, nessa palavra, no estudo, nessa palavra, que aqui a gente possamos ver que ele também especificou o que era para ser oferecido ali naquele altar. Então ele falou: quando for oferecer, oferece o melhor do seu gado, do seu boi, do seu bezerro, ou que seja ali da sua ovelha. Então aqui também ele especificou o que era para oferecer e qual povo que era para oferecer aquele sacrifício naquele altar. Amém? Aqui nós vamos ver também lá em Êxodo 27, versículo 1 adiante, que alguns versículos também, porque é longo, tem muitas passagens que falam sobre o assunto. Eu peguei algumas que nos diz assim, lá em Êxodo 27, versículo 1. Farás também o altar de madeira de acácia. 5 covados será o comprimento, e 5 covados a largura, será quadrado o altar, e 3 covados à sua altura, e farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo, e cobrirás de cobre. Farás também os seus recipientes para colher a sua cinza, e as suas pás, e as suas bacias, e os seus garfos, e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Então aqui em Êxodo a gente vê mais uma vez, meus queridos, que esse altar não é um púlpito.
Presta atenção, o que é que a palavra do Senhor nos fala sobre o altar? O altar não é um púlpito, o altar era um lugar de sacrifício, e esse altar, o sacerdote que fizesse, quem fizesse esse altar, meu querido, aquele que ia fazer não era conforme ele queria fazer, não era conforme ele pensava em fazer, mas o próprio Deus falava, ó, fala de medida assim, fala de madeira assim, faz dessa forma. Então Deus, ele não aceitava o altar de qualquer maneira, de qualquer forma. Então aqui a gente vê que ele falou aqui também em Êxodo, faça esse altar assim, para que ali possa oferecer holocausto. Então a gente vê que esse altar aqui, meu querido, mais uma vez, era um local de sacrifício, onde o sacrifício não era outro utensílio a não ser o sangue de animais, que você possa ver na palavra, não era dinheiro, não era algo assim, mas era o próprio animal, que naquele tempo a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que era oferecido, você conhecedor da palavra, animais para expiação do pecado do povo, do sacerdote. E a palavra do Senhor nos fala aqui, em Êxodo fala, meu querido, que tinha o braseiro, que ali quando queimava, colocava a cinza ali naquele local. Aí lá em Êxodo 37, 25 também nos diz assim: e fez o altar de incenso de madeira de acácia, de um covado era o seu comprimento, e de um covado era a sua largura, era quadrado, e de 2 covados a sua altura. Dele mesmo era feitas as suas pontas. Então aqui mais uma vez a gente tem respaldo aqui que nos fala mais uma vez, meu querido, sobre esse altar, que esse altar era um lugar de holocausto, era um lugar de oferenda, um lugar de queimar os animais, lugar de oferecer o sangue, para que oferecesse o seu sacrifício. Por isso que eu falei no começo, altar ou púlpito? Muitas vezes você pergunta, mas por que o irmão está falando isso? Meu querido, porque hoje, nos nossos dias, tem pessoas que pegam um púlpito, tem pessoas que fazem um púlpito, fazem um palanque, e fala que ali é um altar. Se santifica, fala que ali é um lugar que só pode subir quem é um obreiro, quem é um pastor, quem é ungido a algum cargo dentro do ministério. Mas aqui a gente vê que não é nada disso que hoje eles falam. Se você for procurar na Bíblia, meu querido, no altar, o sacerdote não podia subir. Hoje o púlpito, que eles dizem que é um altar, hoje as pessoas sobem e sentam lá em cima. E são pessoas escolhidas muitas vezes pelo próprio ministério que está ali dentro. Eles escolhem as pessoas. Se não tiver conforme eles falam que é, se você não for ungido, eu falo por isso, por mim mesmo. Quantas vezes eu fui repreendido porque eu trisquei numa plataforma feita por mão de homem que se diz altar, um púlpito que ali se diz altar, santifica aquele ambiente, e eles escolhem quem vai subir. Só que eu quero falar para você, meu querido, eu não, aqui na palavra você vai ver o significado do altar. Você está vendo aonde eu li o que era um altar. Não tem nada a ver com esse púlpito de hoje, que é santificado, que ele santifica aquele púlpito e só pode subir ali os santos, aqueles escolhidos, ungidos. Mas a gente vê na palavra, meu querido, eu vivi essa cegueira, mas hoje eu estou aqui para falar para você, conforme a palavra do Senhor. Aí lá em 2 Crônicas 4, versículo 1 também nos diz assim: também fez um altar de metal, de 20 covados de comprimento, de 20 covados de largura e de 10 covados de altura. Então aqui você vê que era conforme Deus mandava o sacerdote fazer aqueles altares para oferecer ali o seu sacrifício. Entenda a palavra do Senhor, não são palavras minhas, eu estou falando palavras minhas. O que a palavra do Senhor está falando aqui, meu querido? E ali quando ele falou para Moisés, ó, fala para o povo de Israel, quando for oferecer sacrifício, tem que ser dessa forma, dessa maneira. Então aqui nós vamos chegar num momento interessante, meu querido. O que eu quero falar para você, hoje o que a gente vê é falsos altares. Entenda o que eu estou falando, é falsos altares que hoje, falsos líderes religiosos, hoje continuam fazendo esses altares pedindo para você sacrificar. Pedindo para você sacrificar carro, dinheiro, casa,
Quantos testemunhos, triste testemunho que a gente vê de pessoas que perdeu empresa, perdeu casa, por causa de uma mentira que pede para sacrificar no altar. Será que hoje, na palavra do Senhor, será que hoje a palavra do Senhor, o Senhor nos pede para fazer esse sacrifício? Como ele pediu para o povo de Israel naquele tempo? Vamos ver na palavra do Senhor o que a palavra do Senhor nos fala nessa noite? Palavras do Senhor, não são palavras minhas. A palavra do Senhor nos fala assim lá em João 1, no 29, e versículo 36, vamos ver o que João falou? A palavra do Senhor nos fala assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E vendo passar, lá no 36, vendo passar, Jesus disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o que eu quero te falar, meu querido, João Batista, quando ele falou ali, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, João já tinha um entendimento, ele já enxergava que ali era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Não era mais quando Moisés falou ali para o povo de Israel, que o Senhor falou: Moisés, fala para esse povo. Então aqui já não era mais oferecido, aqui nesse momento, João já estava falando: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a palavra do Senhor também nos fala, meu querido, lá em João 19, 14 e no versículo 15, que nos diz assim: e era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles brandaram, tiraram, crucifico, e disse-lhe Pilatos: eis o Cordeiro. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão César. Então, consequentemente, entregou-lo para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Então aqui, aquele cordeiro que João viu lá em 1 João, versículo 19 e 36, aquele cordeiro, ele aqui estava nesse momento sendo levado ao sacrifício, meu querido. Glória a Deus. Entenda a palavra do Senhor nessa noite. Se você está sendo enganado com esse falso altar, meu querido, eu quero te falar nessa noite: medita nessa palavra, meu querido. Aquele cordeiro que João viu, aquele cordeiro perfeito que foi falado lá em Moisés para o povo de Israel, aquele cordeiro ali que pediu um cordeiro perfeito, aqui estava o nosso cordeiro perfeito que estava sendo levado, meu querido, para ser oferecido no último altar ali de sacrifício, na cruz do Calvário, ali na cruz, meu querido. O último cordeiro, ele foi entregue na cruz do Calvário, ali onde a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que aquele véu foi rasgado, o sacrifício perfeito, que não necessita, meu querido, mais daquele altar de oferenda que você anda oferecendo dinheiro, você anda oferecendo os seus bens, anda oferecendo, meu querido, sacrifício. Deus não se agrada mais com esse sacrifício, meu querido, porque o sacrifício perfeito, ele foi oferecido lá na cruz do Calvário, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que o João disse: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, meu querido. Hoje não se oferece mais nesses púlpitos que se diz que é altar, entre aspas, que não é altar, é um palanque feito por mão de homem. Muitas vezes não é nem mandado de Deus, mas o homem faz conforme a sua vontade, conforme a sua medida. Então o que eu quero falar para você: vamos andar na palavra do Senhor depois da cruz, depois da ressurreição. O que a palavra do Senhor nos fala, meu querido? Contra isso que hoje está sendo pregado. Eu vejo vídeo, as pessoas dizendo: eu sacrifiquei no altar, o líder, o pastor, seja lá quem for, mandou eu sacrificar no altar para que eu venha receber bênção. O sacrifício de Cristo Jesus, ele foi perfeito no último altar, lá na cruz do Calvário, o último cordeiro, o último que era puro, santo, que foi oferecido lá na cruz do Calvário, meu querido. Esse é o nosso Jesus, esse é o cordeiro que o João falou, meu querido. A palavra do Senhor nos fala, lá em Hebreus 9, versículo 27, a palavra do Senhor nos diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez,
vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Jesus foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. O último altar de sacrifício foi lá no Calvário. Aquele que morreu, Jesus Cristo, como cordeiro mudo, calado, ele sofreu e derramou até a última gota do seu sangue lá na cruz do Calvário. Acorda, meu querido. Tira esse véu do seu coração. Tira esse véu da sua mente. Jesus foi o sacrifício perfeito. Hoje a gente vê pessoas fazendo palanque caríssimo, que a gente vai ver o menor que tem por aí é 1.000, 2.000 e você sendo enganado, dizendo que um púlpito é altar. E ali você fala que é santo, que ali, meu irmão, aquilo ali é apenas um cimento, apenas um concreto, apenas um lugar que você usa para pregar a palavra do Senhor. Aqui onde eu estou, pode ser santo, que pode ser meu púlpito, eu estou pregando a palavra do Senhor, mas as pessoas continuam com esse véu. A palavra do Senhor fala, foi tudo consumado, mas as pessoas continuam com esse véu, santificando o lugar, sendo que você é santo, você é templo e morada do Espírito Santo, e você santifica algo que não tem valia nenhum, meu querido. Aí a palavra do Senhor nos fala, lá em 1 Coríntios, a palavra do Senhor, não são minhas palavras, nos diz assim, em 1 Coríntios 5, versículo 7, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Sai desse fermento, sai dessa mentira, sai desse engano, sai disso que era pregado lá no tempo antigo, meu querido. A palavra do Senhor lá em Hebreu fala que aquilo ali tudo era sombra. Sai dessa sombra, você continua vivendo dessa sombra, sendo enganado por lideranças que muitas vezes até conhecem a verdade, mas não quer pregar a verdade para você, para que você não venha sair do engano. Medite em tudo que eu estou falando aqui nessa noite, meu querido. Medite na sua casa. Esses púlpitos não são santos. Santo é você, a palavra do Senhor nos fala. Sabe qual sacrifício que Deus quer, meu querido? Sabe qual sacrifício que hoje Deus quer da sua vida? Eu vou te falar lá em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício que Deus quer, meu querido, é uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia desse mundo caído, desse mundo perdido. Um sacrifício vivo que é a sua vida. Pare de estar sacrificando no altar de mentira, onde só vai para beneficiar o bem do próprio homem, meu querido, que está ali com engano e com mentira. Para de sacrificar, meu querido, algo num púlpito que se denomina altar. Eu quero falar para você que esse altar não existe mais. O altar, meu querido, é você. O sacrifício vivo que Jesus pede, meu querido, é você. É a renúncia dos desejos carnais, meu querido. Luta contra a sua carne, luta contra o pecado, luta contra a mentira, luta contra o engano. Que esse é o sacrifício que Deus Pai quer de você, meu querido. Esse é o sacrifício em espírito e em verdade. Um culto racional de adoração e louvor ao nosso Deus. Tire esse véu dos seus olhos. Tire esse engano do seu coração. Medite na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que o povo padece por falta de conhecimento, de procurar a palavra do Senhor. Medite nessa palavra. Esses púlpitos que tem homens que se denominam santões, e todos que estão ali embaixo que não derramou óleo na cabeça,
que não foi consagrada a um obreiro, algo assim, te denomina que você não é santo, santo é só eles, isso é uma mentira. Tira esse véu. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, meu querido. Não foi pela liderança, pelos pastores. Não foi por esses líderes que se diz santos. Ele morreu foi por mim e por você, meu querido. Ele morreu por todos nós. Aquele sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. Lá no altar, lá na cruz do Calvário, ali no Gólgota. Ali foi o último altar de sacrifício, meu querido. Ali foi o último altar de sacrifício. Não precisa repetir outro sacrifício. A palavra do Senhor nos fala que ele foi perfeito. Não necessita oferecer mais nenhum sacrifício. O sacrifício você tem que oferecer é lá em Romanos 12:1 que eu te falei. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E isso é o sacrifício que Deus quer de mim e de você, meu querido. Pare de sacrificar os seus bens. Pare de sacrificar aquilo que você tem, aquilo que Deus te abençoou e te deu. Está dando na mão de pessoas que usam de engano a palavra de Deus. Se eu estou falando isso para você, meu querido, é porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Quando eu triscava, eu era repreendido. Mas hoje Deus vem me dando entendimento para me pregar essa verdade que é a palavra do Senhor. Para me pregar o que está escrito aqui, ó. Não é palavras de homem, não é palavras minhas. Tira esse véu. Já foi consumado lá na cruz do Calvário. Que a paz esteja contigo. Que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Que você tenha uma noite abençoada em Cristo Jesus. E creia. A palavra ela nunca volta vazia. E eu creio. Eu creio que você há de ser liberto assim como o Senhor vem me libertando. Em nome de Jesus.